aí, geminianos, como é que vocês estão, meus amores? Tudo bem? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem. Se você ainda não me conhece, eu sou a Letícia Sartori, aqui do Tarotidão. É um prazer ter você aqui no canal, nessa leitura, que é uma leitura intuitiva e atemporal para o signo de Gêmeos. Então, lembra de filtrar. Pegue para você somente o que estiver fazendo sentido, o que não fizer sentido, solta para o universo, que não é para você, é para outra pessoa e tá tudo bem. Te convido, Gêmeos, a dar uma olhadinha nos seus signos fortes do seu mapa, tanto para complementar as energias dessa leitura, quanto também caso essa leitura aqui não ressoe para você. Tá bom? Aqui na descrição tem o link para consultas particulares comigo, então se você tem interesse, quer saber mais, dá uma conferida aqui embaixo. Tem também o link para o meu Instagram. Todas as informações importantes ficam aqui na descrição. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho, curtir, compartilhar tudo aquilo que você já sabe que ajuda muito o canal a crescer. E assim, você também vai estar fazendo parte aqui do nosso canal. Combinado? Bora lá, Gêmeos, vamos ver qual que é a mensagem para você aqui desse vídeo, nessa leitura. Vamos lá. Signo de Gêmeos. O que temos aqui, universo? Pena. Pense antes de julgar. Nossa, interessante que essa carta veio aqui de primeira, né? É engraçado, porque geralmente, que eu me lembre, assim, pelo menos, ela não vem logo de cara, ela vem como, sei lá, uma carta complementar. E aqui nesse caso em específico, pode ser, Gêmeos, que tem alguma situação que você tá julgando de forma precipitada, tá? Nesse caso aqui eu tô sentindo isso. Então pode ter alguém, um amigo, tem uma coisa de mal entendido, enfim, que pode ser que você ou tenha se precipitado em relação à decisão que você tomou sobre aquela pessoa, ou seja um alerta para você não se precipitar, ou a leitura também pode estar espelhada. A gente pode estar falando de uma pessoa que se precipitou ali em uma atitude em relação à relação de vocês, né, o relacionamento de vocês, a parceria, a amizade, o relacionamento amoroso, uma decisão no trabalho, um chefe, né? Enfim, vamos entender. O que mais aqui? A gente vai entendendo aí ao decorrer da leitura. Vamos lá. Flor, seja honesta consigo mesma. Tá vendo só como tem essa energia de... Nossa, e que interessante. A carta Pena é 26, que é a soma da 8. E a carta Flor é 17, que a soma dá 8 também. Olha que interessante. Enfim. Mas percebe, tem muito essa coisa da honestidade, da verdade, de enxergar uma situação de fato como ela é, sem interferência. Então, cuidado com ou você estar pegando uma situação passada e meio que esse exemplo, essa situação passada, tendo uma certa interferência sobre uma questão de hoje, que às vezes, ok, pode ter algo em comum, mas que não é porque é parecida que é de fato aquilo, que um padrão vai se repetir, que vai ser a mesma coisa. Enfim, dando um exemplo aqui, não é porque você viveu um relacionamento no passado que talvez não tenha dado muito certo ou saído como você esperava, que agora essa situação vai se repetir. Então tem muito essa coisa de pré-julgando uma pessoa ou uma situação sem de fato ter acessado mais daquilo, tá? Então cuidado nesse aspecto. Como eu falei, a leitura pode estar espelhada aí também. Fundo do deck, poção, lembre-se de praticar o amor próprio. Uma carta que vai falar muito sobre esse olhar para você, para as coisas que te fazem bem, para acima de qualquer relação, pessoa, olhar para você. Mas também cuidado com o excesso dessa energia, no sentido de achar que você talvez não precise de ninguém, né? E tipo, não, eu resolvo sozinho ou eu resolvo sozinha.
E essa energia, não que o amor próprio não seja bom quando ele está fortalecido, mas aí entra num outro aspecto aqui, que não é a respeito de amor próprio, e sim é como se fosse uma capa, uma armadura, assim, uma armadura mesmo, um casco ali, sabe? Uma casca que por fora você parece super super bem resolvida, bem resolvido, mas por dentro, na verdade, o que esconde, né, o que essa armadura e enfim, esconde é, na verdade, alguma fragilidade, alguma coisa aí dentro, né? Nossa, que específico isso. Vamos entender. Vamos ver aqui com o tarô pra gente entender melhor dessa situação aqui. Vamos lá. Para Gêmeos, o que temos aqui nessa situação? A morte, uma energia de transformação, de renascimento também. E essa carta, pegando naquele gancho, né, que eu tava falando a respeito do... Não é porque algo aconteceu no passado que agora vai ser igual, também me remete muito a essa carta da morte. No sentido de que uma situação, por mais parecida que ela seja com algo do passado, ela pode vir transformada, ela pode vir diferente. Não significa que um padrão ali vai se repetir, sabe? E perceba também, talvez, Gêmeos, nas suas atitudes. Às vezes, será que você está agindo da mesma forma que você estava agindo antes, quando aquela situação aconteceu? Ou será que você não mudou? E com a sua mudança, o que você vai receber aqui também vai ser diferente, entende? Olha só, no fundo do deck, a gente tem um 8 de copas, que me remete exatamente a essa questão da mudança, do eu tomei atitudes diferentes, e a partir do momento que eu tomo atitudes diferentes, os resultados também podem ser diferentes, tá? 10 de paus, olha aqui, eu fecho um ciclo para iniciar outro. Diferente. Então, tem muito uma coisa de ressignificar. Talvez a sua vida amorosa, né? Talvez a forma que você estava olhando para um relacionamento, ou amoroso ou não, tá? Não necessariamente amoroso, ou um trabalho, enfim. O que mais aqui para Gêmeos? 6 de ouros. A carta que vai falar aqui sobre o dar e receber. Eu ofereço aquilo que eu tenho. Não tem como eu oferecer algo que eu não tenho dentro de mim. Então, eu tô pegando uma coisa específica aqui de que alguém que você estava se relacionando, ou uma situação, tá? Talvez naquele momento não tinha como te oferecer aquilo porque não estava transbordando aquilo, não tinha aquilo dentro de si. Mas pode ser que essa pessoa agora tenha, pode ser que essa pessoa tá diferente, né? Ou não necessariamente que vai ser aquela mesma pessoa ou aquela mesma situação. Pode ser uma situação diferente que chega para você também, parecida com a do passado, né? Parecida com essa situação anterior aí, mas que transformada. Mas que por mais parecida que seja, tem algo que vai ser diferente, tem algo aqui que passou por uma transformação. Seja, por exemplo, a sua visão que mudou, né? Você que mudou, ou a pessoa que mudou, ou, enfim. O contexto que às vezes é outro, né? Enfim. O que mais? 4 de copas. Já vou falar sobre isso. Rei de ouros, elemento terra, touro, virgem, capricórnio. Pode ser que vocês estejam lidando com alguém desses signos, ou tenham forte no mapa a temperança. Tem muito uma coisa aqui, Gêmeos, de eu precisei ficar um tempinho mais recolhido, ou eu vou precisar ainda, para me fortalecer de fato. Porque com essa carta aqui da poção, lembre-se de praticar o amor próprio, que eu toquei nesse assunto de que, às vezes, por fora, parece que tem aquela capa, né? Tem
armadura que dá essa sensação pro externo, pro outro, que você tá fortalecido. Mas quando você acessa lá dentro, não tá. Né? Lá dentro ainda tem alguma coisa para visitar, para revisitar, para ajustar, para fortalecer. Então, exatamente esse 4 de copas aqui com esse rei de ouros. E aí sim, quando você olha para isso, quando você olha para um incômodo, para uma insatisfação, para algo que está em aberto aqui para você, aí sim eu vejo você se fortalecendo. Eu vejo você, olha só, se curando. Encontrando paz, encontrando equilíbrio. Vendo uma situação aqui que a gente está falando sobre não julgar, né? Não pré-julgar uma situação aqui. É como se você conseguisse olhar aquela situação de fato como ela é, com essa energia da temperança que tinha aparecido aqui no fundo do deck. Então, sem uma interferência, e sim com como eu tô me sentindo com essa situação, como eu tô me conectando com isso agora, independente do que aconteceu no passado ou com... não tô falando sobre negligenciar uma coisa que às vezes não foi legal, não. Tô dizendo no sentido de enxergar aquela situação de fato como ela é, talvez de uma forma até um pouco mais racional. Então, assim, equilibrada, né? Porque não é nem só sobre razão ou só sobre emoção. É o equilíbrio entre razão e emoção. Então, você conseguindo enxergar aquela situação sem uma interferência, sem uma interferência, tá? Rei de copas pulou aqui, elemento água, Câncer, Peixes e Escorpião. Temos 2 reis aqui, 2 figuras da corte. Mais uma. Cavaleiro de espadas, elemento ar, sua energia, Gêmeos, Libra e Aquário. Olha só o que eu falei do equilíbrio entre a razão e a emoção. É muito esse rei de ouros e esse rei de copas. O rei de ouros falando no sentido de estrutura, de segurança, de estabilidade, de conforto, de matéria. E o rei de copas no sentido emocional, intuitivo. Então, quando você tá bem, de fato, e não assim, só na aparência ali, aparenta estar bem, quando você se cura de fato... Aí sim, olha só, você tá pronto para seguir. Sua energia, Cavaleiro de Espadas. Você tá pronto para seguir. Você tá pronto para ver as coisas mudarem aqui, as coisas acontecerem de uma forma diferente, tá? Fundo do deck, uma rainha de copas. Elemento água, Câncer, Peixes, Escorpião também. Para alguns, a gente tá falando de 2 situações ou 2 pessoas, tá? Só dando um exemplo aqui, pode ser que você esteja dividido entre o passado e uma nova pessoa, uma pessoa que você conheceu, e é como se para você, ou uma situação, tá? Não só pessoa, situação. E para você meio que tomar essa decisão, para você conseguir enxergar de fato o que você quer, você vai precisar visitar, né, a fundo ali as suas emoções, talvez revisitar o que essa pessoa, o sentimento que essa pessoa gerava para você no passado, o sentimento que essa relação, essa situação, enfim, gera para você hoje, entende? Então é como se fosse essa comparação. Eu sinto esse 6 de ouros também como essa comparação. Como se você estivesse ali colocando na balança, tá? Peraí, deixa eu ver o que isso aqui me gera, o que essa outra situação tá gerando para mim. Pode ser, por exemplo, 2 oportunidades de trabalho. Às vezes você ou voltar para um trabalho que você já teve uma experiência e ir para um novo trabalho, uma nova oportunidade agora. Enfim, vai encaixando aí, tá bom? Vamos ver mais a fundo aqui, pra gente entender melhor essa situação. Vamos lá. Por que da carta da morte para Gêmeos? 7 de ouros. Olha só o que eu falei sobre revisitar uma coisa, sobre ver o que aquilo está gerando para você. Revisitar não necessariamente que você vai ter que ver aquela pessoa do passado, não. Ou aquela situação do passado. Eu tô falando pessoa, mas pode ser pessoa ou situação, tá? Às vezes é você acessar o que aquilo tá gerando para você. Às vezes
um exemplo, você está querendo ir para um novo trabalho, mas o seu trabalho antigo ainda gera alguma coisa para você que pode estar te travando, né? Algum sentimento, alguma chavinha que você tem que virar aí para você se libertar e conseguir acessar essa nova situação, tá? Algumas pessoas que estão procurando uma nova oportunidade e essa oportunidade ainda não chegou, muito provavelmente é porque você tem que limpar essa situação aqui. Limpar, que eu digo, é acessar aquilo, criar consciência e soltar e se libertar, tá? Então aqui a morte com um 7 de ouros, um momento de ajuste, de análise, de transformação também. Ó, rei de ouros, já tinha aparecido rei de ouros aqui, elemento terra, touro, virgem, capricórnio. Eu pareço pronto, eu digo pra mim que eu tô pronto, eu digo pra vida que eu tô pronto, mas é como se eu ainda não tivesse. Percebe? Ainda tem alguma chavinha pra virar pra aí sim você estar de fato pronto. Olha que interessante isso, né? Porque do 6 de ouros, 9 de paus. As de espadas no fundo do deck. Eu falando de criar consciência, né, de acessar questões aqui que estão em aberto, que às vezes, sabe, gêmeos, parece que não tá em aberto, mas tá. Mas tá, sabe? Aos poucos parece que a ficha vai caindo, assim. Tipo, não, mas eu acho que eu tô bem resolvido com aquela pessoa. Aí quando você vai refletir sobre isso, vai meditar em cima daquilo, sei lá, você começa a perceber gatilhos, sentimentos que vêm ali quando você pensa naquela pessoa ou quando você pensa naquela situação e que estão te empacando de adentrar nessa nova fase. E para isso, mudar, você vai precisar criar consciência, tá? 6 de ouros com esse 9 de paus, olha só. Eu falei sobre a questão do equilíbrio, sobre como se você estivesse ponderando, né? Analisando ali as oportunidades que você tem, exatamente isso aqui desse 6 de ouros, e esse 9 de paus é uma certa resistência. É interessante, sabe, gêmeos? Porque é como se você tivesse que pegar aquilo que você tem certeza absoluta, uma coisa que você tem bastante certeza, que você tem bastante... que você já tem como é que eu vou dizer? Uma opinião formada e meio que... como é que eu vou dizer? Meio que esmiuçar aquilo, é esse termo. Enfim, meio que você adentrar naquilo ali, sabe? Porque lembra que saiu pena, pense antes de julgar, flor, seja honesta consigo mesma. Então, assim, aquela situação que ou você já tomou uma decisão ou que parece que você já tá bem firmada em cima daquilo, talvez você tenha que rever alguma coisa antes de dar um próximo passo. Olha que interessante. Não tenha medo de rever alguma coisa. 9 de paus, que o 9 de paus ele traz meio que esse modo sobrevivência, né? Essa energia de cair, levantei, tô firme aqui, mas não tô firme. Então, assim, antes de você avançar, não é sobre velocidade, não é sobre ir rápido, sobre ir logo. Talvez se tenha alguma coisa que tá exigindo pra você aqui que você vai ter que tomar uma decisão rápida, pense se realmente aquilo é pra si. Se é algo que às vezes está te pressionando e que você vai ter que tomar uma decisão rápida sem poder refletir se é aquilo mesmo que você quer. Entende? Então tem muito uma coisa aqui de rever, reavaliar, para você acessar de fato a verdade. A verdade que eu digo no sentido de consciência, aquilo que de fato é, sem interferência, sem influência aqui. Porque desse 4 de copas, que é como se essa situação tivesse passado por algum tipo de influência, de... Não é sabotagem a palavra que eu queria, mas pode ser. Como se algo tivesse sido sabotado ali e não fosse de fato aquele resultado, fosse uma outra coisa.
Espero que esteja dando para entender aí o que eu tô querendo dizer. 4 de copas com um 5 de espadas. Avalie se não é uma situação que você vai mais perder do que ganhar aqui, tá? Alguma coisa. Porque eu tô sentindo que tem duas coisas, né? Duas pessoas, duas oportunidades. Então, avalie se o caminho que você tá escolhendo não é um caminho que você vai mais perder do que ganhar. Tem uma coisa assim aqui, tá? Cavaleiro de Paus. Olha o que eu falei da questão da pressa, da velocidade. Elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário. O impulso. Claro que tem situações que a gente precisa ir um pouco mais no impulso, mas tem outras que a gente precisa pensar um pouquinho antes de agir, que eu sinto que é o caso aqui. Não sinta que você está perdendo se você analisar um pouco mais antes de tomar uma decisão aqui. Porque do Rei de Ouros, sinto que nessa situação precisa de um pouco mais de análise. As de Ouros, tem uma coisa muito boa. 4 de espadas. Tá vendo? A gente vai entender aqui agora, peraí. Porque desse Rei de Copas, Cavaleiro de Copas. Tá, elemento água também, Câncer, Peixe, Escorpião, Eremita. É como se uma oportunidade, sabe aquilo de tá muito reluzente, tá muito uau, muito... Nem tudo que reluz é ouro, né? Eu tenho usado bastante essa expressão aqui no canal. Em algumas leituras, me lembro de ter usado recentemente. E talvez tenha uma oportunidade, tenha uma situação que tá parecendo muito uou. E aí que, tipo, não, eu tenho que tomar essa decisão rápida, senão eu vou perder isso aqui. Ok, de fato pode ser bom, mas será que é isso mesmo que o seu coração quer? Porque aqui com esse Rei de Copas e esse Cavaleiro de Copas, talvez tenha um outro caminho ou uma outra possibilidade que, emocionalmente falando, talvez vá te fazer mais feliz. Perdão. Que talvez você se sinta mais conectado, mas que por algum motivo você está inseguro. E um dos motivos pode ser exatamente isso, que uma coisa é mais matéria, ouro, dinheiro, né? Palpável, tangível. E o outro, a outra coisa pode ser um pouco mais emocional. Então, claro, não é sobre viver de gratiluz, né? A gente também precisa da matéria. Mas é buscar uma forma de equilibrar essas duas coisas aqui. Pode ser que tenha uma forma de você levar um pouquinho da coisa boa de uma oportunidade e da coisa boa da outra. Linkar, unir o útil ao agradável aqui. Mas perceba, porque eu tô sentindo que tem uma coisa, uma oportunidade que tá exigindo um pouco de pressa de você e que talvez nessa pressa você tome uma atitude impulsiva, né? Impulsiva e se precipite, entendeu? Porque desse Cavaleiro de Espadas e com a Eremita que saiu aqui no fundo do deck também, é muito sobre você se conectar com você, para enxergar de fato o que você deseja, o desejo do seu coração, sua intuição, né? Cavaleiro de Espadas com o Sol. Você tomando a melhor decisão aqui. Só que para isso precisa refletir, né? Mas eu vejo você tomando a melhor decisão, seguindo seu coração, né? Seguindo o que vai te fazer bem, olha só, 3 de paus, expandindo, vendo a sua vida mudar. O rumo que as coisas vão tomar aí na sua vida é um rumo diferente, coisas boas, um momento de explorar, um momento de ampliar seus horizontes, tá? 6 de paus, 9 de ouros, a louca, pajem de ouro, gente, olha que lindo, só energias boas aqui. Só realmente tome cuidado, porque eu sinto que uma dessas oportunidades, uma dessas situações que a gente está falando aqui, pode ser um pouco mais assim, parecer que é lindo e maravilhoso, mas na prática não ser tudo isso. Enfim. Mas a outra é muito boa. Tô sentindo isso. Vamos lá. O que a gente tem aqui de conselho para Gêmeos? Pularam 2. Calma lá, que tá grudado aqui o negócio.
2, tá? Mira mística, procure pelas respostas onde você menos espera, tá vendo? Sair do óbvio, sair daquilo que já tá meio que certo ali pra você. Que você já tomou aquela... Você já concluiu alguma coisa, sair do óbvio. É olhar para além disso. Você chegou em um impasse criativo. A chave para quebrar essa barreira e dar um grande salto adiante nas suas empreitadas artísticas e intelectuais está prestes a se revelar. Tá vendo? Pode ser a respeito de trabalho também. Ela virá em uma forma que você jamais pensou e de uma fonte jamais considerada. Mira mística busca respostas profundas em fontes inesperadas para as perguntas mais ocultas da vida. Madame Dora também, por exemplo... Madame Dora também, por exemplo, da sua cabeleireira, dona da mercearia, do síndico, da faxineira. Um personagem no próximo filme que você assistir ajudará a enfatizar a mensagem que você precisa ouvir agora. Então, use o seu terceiro olho. Olha o que eu falei a respeito do sair do óbvio, né? Entrar em contato com você, né? É tirar um pouco dessas influências para você olhar de fato a realidade, tá? Vamos lá. Clovis confrontador. Ninguém pode mandar em você quando você é seu próprio chefe. Alguns podem estar pensando em empreender, inclusive. Prepare-se para um ataque inesperado vindo de alguém que você normalmente considera um amigo. Essa pessoa procura confusão. Ela vai fingir admirar o seu comportamento. Olha o que eu falei. Ao mesmo tempo que busca uma vantagem para controlar você. Madame Dora alerta que no começo vai ser difícil perceber, então abra os olhos e não se deixe levar. Seja como o Clovis confrontador e combata o fogo com a água. Peça à pessoa que está tentando controlar a sua vida para lhe dar uma lista por escrito de como você deveria viver. Agradeça essa pessoa, vá para casa e use a lista como papel higiênico. Dê descarga para levar embora o poder dela sobre você, porque isso só existe na sua cabeça, a não ser que eles tenham uma arma. Nesse caso, não os veja novamente. Olha só, muito essa questão que eu falei, né, da influência de saber filtrar aqui, né? Nem tudo que reluz é ouro. Eu senti muito isso aqui quando eu vi essa energia do Rei de Ouros com o As de Ouros, né? É isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado dessa leitura. Não esquece de se inscrever no canal, me acompanhar também lá no Instagram, se você quiser, tá aqui na descrição. Para consultas comigo, o link também tá aqui na descrição. Beijo enorme no seu coração, gratidão por você estar aqui e até o próximo vídeo.